a operadora. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Tá bem baixinho. Tá ouvindo melhor? Ainda tá baixo, mas é bom aumentar um pouquinho aí. Tá no máximo já. Deixa eu tirar o... Tá ouvindo melhor agora? Agora tá melhor. Bem melhor. Agora tá melhor, né? Bom dia, pessoal, de novo. Para parar o carro, porque hoje eu quase não consigo vaga aí. Na hora que ele chegar, na hora que ele tá chegando, para conseguir vaga, tá com... Pode continuar. Pode continuar. Esses autos de despachante desse primeiro processo, eles foram lavrados na segunda quinzena de maio, que aí foi justamente o período em que a gente teve aquelas chuvas, aquelas grandes chuvas aqui em Recife. E aí, eles foram lavrados na PE15, no terminal da PE15. E a gente teve muita dificuldade naquela quinzena com o deslocamento do pessoal aqui da empresa. Algumas pessoas conseguiram chegar, outras não conseguiram. E aí a gente teve dificuldade também em remanejar as pessoas para onde trabalhar. Aí, por isso, em diversas datas daquela quinzena, a gente ficou sem o despachante no período da tarde, né? No final da tarde. A gente conseguia colocar a pessoa de manhã, mas à tarde, infelizmente, a gente não conseguia. Aí o que foi feito? Apesar da gente saber, né, que tem aquela resolução 003, que lá realmente deve ter o despachante, a gente não negou isso em nenhum momento, mas naquela data ficou muito difícil para ficar a pessoa lá. Então, por isso, naquelas datas especificamente, a monitoração ela ficou sendo realizada somente pelo CMO. Mas aí já foi tudo restabelecido, os despachantes estão lá normalmente. E outra coisa só que a Dice ela questionou foi porque a gente não fez uma comunicação anterior. Realmente a gente não fez a comunicação porque estava tudo tão corrido, estava tão ruim para conseguir colocar as pessoas para trabalhar no lugar que a gente não conseguiu, não teve como fazer essa comunicação. Então, de fato, estava sem despachante, mas aí foi um problema pontual e que a gente já corrigiu. Tanto é que os autos que foram lavrados depois, em seguida, eles chegaram a ser até deferidos já, porque a situação ela foi restabelecida. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiro, esse processo pode ir a julgamento, não há necessidade de polemizar, não. Manter o que estava no parecer técnico, que não houve a comunicação e eram linhas que não atendem o descrito na resolução, mas não tem muita polêmica, não. Pode ser levado a julgamento. Ok. Em votação, processo número 1 da pauta. Vereador Júnior, seu voto, por favor. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-1. Deferido 3-1, ok. Item 2 da pauta, também da empresa Caxangá, o motivo da infração é descumprimento de ofício, falta de adequação às normas da NBR. Relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Desculpa. Nesse caso, desse processo 2 da Caxangá, foram autos de infração que foram do início de junho. Eles foram lavrados no início de junho agora desse ano. E aí, como a gente colocou lá também na nossa defesa, em maio ocorreu uma reunião lá com o Ministério Público para definir realmente e tirar diversas dúvidas sobre o anteparo das catracas dos veículos. Como as empresas tinham pontuado lá, e também em comunicações anteriores do Grande Recife, que vocês provavelmente devem ter até conhecimento, as empresas elas tinham uma divergência de entendimento com relação a esse anteparo, se seria curvo ou se seria reto. Na época lá, a gente fez até um questionamento ao Inmetro, e aí veio meio que inconcluso. Mas aí continuou-se, os veículos que foram sendo adquiridos, eles foram já com esse entendimento do Grande Recife, de que o anteparo teria que ter aquelas dimensões que estão de acordo lá com o auto. Só que aí os veículos que já tinham um anteparo diferente, eles permaneceram. Nesse caso aqui específico, desse processo 2,
os veículos eles ainda estavam com o anteparo diferente do que o Grande Recife entende agora que deve ser. E aí, a gente, como teve essa reunião em maio, ficou lá estabelecido que até novembro, dia 30, tem que ser entregue ao Ministério Público um relatório com toda a fiscalização para dizer se está tudo ok ou não. E aí, assim, com todo respeito, a gente entende diferente do que a Dice interpretou lá no indeferimento. A gente entende que esse cronograma, esse cronograma não, desculpa, esse relatório, esse prazo, ele serve tanto para o Grande Recife quanto para as empresas também. Porque ficou lá estabelecido também nessa reunião, nessa audiência, que deveria ser feito também um cronograma para a gente também se guiar para fazer a substituição das catracas. E aí esse cronograma, ele só chegou para a gente em julho, que foi muito depois da data dessas autuações aqui. Então, assim, a empresa está substituindo gradativamente os veículos com esse equipamento, mas realmente, assim, não é uma coisa que a gente está fazendo toda de uma vez, a gente está substituindo gradativamente. E até dia 30 de novembro, vai estar tudo já dentro da conformidade. Então, assim, como a gente não tinha realmente esse cronograma na época, que a gente agora, depois que recebeu a empresa, ela está seguindo direitinho para fazer essa alteração. A gente vinha fazendo as alterações de forma meio aleatória nos veículos. Então, esses veículos que foram autuados, eles ainda não tinham passado pelo processo de substituição, mas nós estamos substituindo. Então, assim, como entendemos que esse prazo, ele ainda está correndo, ainda estamos dentro do prazo para adequação, não faz sentido essa manutenção dos autos. Ok. Obrigado. Com a palavra, Adice. A senhora entra e... Bom, conselheiros, eu discordo do entendimento aí de Nathalie. O que ficou acordado na reunião do Ministério Público era que o CTM, até 30 de novembro, ia apresentar um relatório com a situação de todos os veículos do sistema. O ofício é de 2018, ou seja, já deveria estar pronto há muito tempo. Não é substituir o veículo, é adequar o anteparo. As empresas, especialmente duas, questionaram o entendimento do CTM. Por isso que, na época, não se chegou a aplicar isso aí, porque houve um questionamento, questão de coerência, nenhuma empresa foi alvo de autuações nesse sentido. A empresa fez um questionamento ao Inmetro do Rio de Janeiro, o Inmetro deu razão ao CTM, que não existe essa coisa de anteparo menor do que 40 centímetros, tem que ser os 40 centímetros, não existe negócio de anteparo curvo, dificultando a entrada do usuário para passar a catraca. Toda a extensão da catraca tem que ter um intervalo de 40 centímetros. Outras empresas que foram autuadas reclamaram porque não foram comunicadas, porque é uma coisa tão simples de fazer o anteparo. Bom, é uma coisa tão simples e não fizeram. Teve essa reunião no Ministério Público em maio, nós só começamos a autuar em junho, ou seja, é uma coisa simples de fazer a mudança do anteparo, não é esperar para substituir o veículo. Se a empresa vai ficar com o veículo sem substituir com anteparo fora da norma, ela está descumprindo até o que foi acordado lá no Ministério Público, que não fala em substituição do veículo, é adequar o anteparo às dimensões da norma. E por isso também entendo que não tem cronograma. Ela sabe que tem que pegar os carros e fazer essa modificação. E isso ela sabe, inclusive, desde 2019, quando chegou a resposta do Metroela, dizendo que o CTM, o órgão gestor de vocês, está certo. Vocês não adequaram porque não quiseram. Aí agora que estão sendo autuadas, é que estão se mexendo. É sempre assim. Só se mexe depois que é autuado. Antes disso, ficam fazendo contestações que não tem nenhum sentido. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 2 da pauta em votação. Conselheira Marcela, seu voto.
Eu acho que está subentendido aí, se até novembro, se é 2018, eu acho que não está bem explicado, mas eu vou com o relator, voto pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-1. Ok, deferido 3-1. Agora passamos para a empresa metropolitana. PEV quebrada, Marcela Campos votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Nesse caso da metropolitana da PEV, como a gente disse lá na defesa, na realidade foram 2 autos nesse processo. Aí um deles foi deferido em primeira instância e o outro foi indeferido, que é esse aqui. Que na realidade, esse auto aqui, ele foi lavrado no início de junho também, e muitos dos nossos veículos, eu acho que até a DIS pode atestar isso aí, a gente teve muito problema com a PEV naquela época das chuvas, porque muitas das vias que a gente passava estava bastante alagada, né? Acho que todo mundo sabe. E aí, o problema com a PEV, ele se deu tanto imediatamente, assim, no outro dia após a chuva, alguns veículos eles já apresentaram esse problema para a plataforma funcionar, e outros veículos eles realmente demoraram, passaram alguns dias para que esse problema ele ficasse evidente. E aí foi o caso desse veículo do auto em questão. Aí, por esse fato, como o veículo ele não é reincidente, e assim, não tem um prazo determinado para que o veículo ele apresente esse defeito, a gente pede que o auto seja cancelado. Ok, obrigado. Com a palavra, a vice. Ok, conselheiro, estamos de novo discutindo PEV. A empresa foi autuada, uma autuação no dia 1 de junho, aí questão de coerência devido à proximidade da quadra chuvosa, que foi até aproximadamente 30 de maio, houve o deferimento. Esse auto que está em discussão é de 10 de junho. Ora, se a empresa sabe que houve esses problemas, deveria ter feito uma manutenção preventiva em toda a frota. Pelo discurso da empresa, ela está esperando a PEV apresentar problema para aí poder intervir. Em vez de ser proativa, sabendo de que não, meus veículos operaram sob condições difíceis, eu vou verificar toda a frota e fazer a lubrificação, o que for necessário para que o equipamento esteja em perfeita ordem. E não ficar esperando o carro acontecer problema para aí vir no entendimento da comissão de que não é reincidente, então está tudo bem. Ela tem que ser proativa e não foi. Então eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 3 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com a relatora. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-1. Deferido 3-1 também. Né? Os próximos 2 processos da metropolitana também são descumprimento de ofício e falta de adequação Não é às normas indeferido, da não, NBR. conselheiro? A Marcela ela relatou pelo deferimento. E houve Cleiton e o vereador também pelo deferimento, não? Ok. Abri aqui agora o parecer. Ok. Então, os outros 2 da metropolitana são também falta de adequação das normas da NBR. Os relatores votaram pelo deferimento. Os relatores não, a relatora Marcela. Ok, com a palavra a operadora. Eu queria só pedir para, nesse último processo, processo 5, retirar aí da pauta o auto 43160, porque ele foi deferido. Aí tem 2 autos. Ok, eu vou Tá retificar agora, então. Tá bom. Pronto, tá certo. Obrigada. O processo 4 e o 5, eles são de caso idêntico ao processo 2 da Caxangá. Então, assim, é a mesma argumentação, não tenho muito o que acrescentar, não. Ok, obrigado. A Dice, com a palavra. Também, conselheiro, é a mesma argumentação do processo anterior da Caxangá. Ok,
Ok, obrigado. Em votação, processo número 4 e 5 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-1. Ok, então, obrigado, Nathalie, pela presença. Passamos agora para os autos da empresa Borborema. Eneida está conseguindo escutar? Você disse que está... Eu queria que vocês confirmassem se estão me escutando também. Estamos sim, perfeitamente. Tá bom. Então, dando Obrigada. início aos processos da Borborema, itens 6, 7, 8 e 9 são todos de PEV quebrada. A gente pode jogar em conjunto? Pode sim. Ok. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia a todos. Esses autos foram lavrados no mês de maio. E 2 deles não eram reincidentes e os 2 reincidentes eram de autuações que ocorreram no mês de janeiro. Bom, o que é perfeitamente razoável, considerando que esse equipamento é utilizado diariamente e mesmo se fazendo as verificações, né, trata-se de defeito imprevisível ligado aos transportes, como, por exemplo, pane elétrica, catraca travar, pneu baixar, etc. Esclareço que em todas as ocorrências, os veículos foram substituídos dentro do tempo aceito, não superior a 2 horas, conforme entendimento dos conselheiros. Em todos os casos também, comprovamos pelos relatórios anexados que em dias anteriores ao da fiscalização não havia defeitos registrados na ficha histórica do veículo pelos motoristas. E, posteriormente à correção, também não apareceu, nos dias após a correção, também não houve registro de defeitos. Queria também fazer algumas considerações em relação a esse caso, né? Nós temos em operação, a frota nossa cadastrada é de 402 ônibus, e a fiscalização encontrar 4, 5 veículos, né, com defeito em PEV é perfeitamente razoável, representa menos que 1%. Outro detalhe, algumas dessas linhas, a linha CDU Caxangá e PE15, são linhas que transportam um número grande de passageiros nos horários de pico. E muitos desses usuários, né, quando o ônibus está lotado, se acomodam no degrau da porta da PEV, né? E isso também contribui para o mau funcionamento do equipamento. Então, finalizando o que eu tinha a falar, peço que os senhores considerem a questão da PEV quebrada por ser um defeito imprevisível, que a empresa substituiu em todas as ocorrências o veículo com agilidade e principalmente que efetuou a correção dos defeitos apresentados nesses veículos, como foram comprovados, né, na nossa defesa, mas que normalmente a DICE, ela não analisa, ela faz um texto padrão, né, e não analisa em nenhum momento todo os comprovantes e os argumentos que a empresa utilizou. Era só isso. Aguardo, peço aos senhores o deferimento desses autos. Ok, obrigado. Com a palavra a Dice. Ok, conselheiros. Primeiro, essa questão de que a DICE não analisa. A DICE já tem um posicionamento bem claro. O equipamento tem que estar em perfeita condição de funcionamento. Não adianta a empresa vir dizer, eu consertei, eu substituí. Na hora que ele deveria estar funcionando, não funcionava. A empresa, até o momento, janeiro até a presente data, tem 50 autuações disso, de PEV quebrada. Então, não é nada imprevisível na operação da empresa que falta manutenção no equipamento. Falta proatividade da empresa. A empresa bota nos processos... o motorista disse que não tinha defeito. Isso é verificação de PEV? Verificação é ter uma pessoa lá testando o equipamento quando ele chega na operação, para ver se realmente está funcionando ou não, e não ficar esperando
o motorista dizer se quebra ou não quebra, ele está pouco interessado em se o equipamento está funcionando ou não. Isso é uma responsabilidade da empresa. E mais de 90% desses defeitos é falta de manutenção preventiva, é falta de lubrificação, é falta de verificação da parte elétrica do equipamento. E não porque o usuário está em cima do degrau do equipamento. Isso aí é uma desculpa fácil que as empresas jogam para evitar de ter custo com manutenção do equipamento. Então, a empresa não é proativa, a empresa está se aproveitando do entendimento, ao meu ver, equivocado da comissão. Tem autos aí, que aí o carro já foi autuado 2 vezes, foi em janeiro. Então, o que é repetição? Vai cair de janeiro, então eu posso ter em janeiro, posso quebrar em março, posso quebrar em maio, posso quebrar em julho, vou quebrar agora em novembro, e não vai ter punição nenhuma, e não vai, a empresa não vai procurar melhorar a sua gestão desse equipamento. É isso, conselheiro. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 6, 7, 8 e 9, PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto, dos que não foi relatora. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleito, seu voto. No que ela relatora, está jogando todos os processos, né? Todos os processos. 6, 7, 8 e 9, no que você não é relator. Pronto, é aquela história. O que não for reincidente, né, deferido. O que for reincidente, como nesse caso agora, desses 5, eu voto pelo indeferimento. Tá certo? Então tem que ver aí se tem um veículo reincidente, um processo reincidente e o que não é reincidente. Ok? É só nesses 5 que tem a reincidência? Sabe dizer, Fábio? Fábio? Estou vendo aqui dele. O auto 43752, ele já tinha sido autuado em 10 de março. E o auto 43107 foi autuado em janeiro. 43107, então também tem reincidência. Os outros aí, não. Os outros não, então, ok. Então falta só o seu voto, Zé Roberto. Pronto, ok. Computado o voto de Cleiton. Eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Indeferimento de todos. Então temos o item 6, indeferido 3-2, ou 3-1. O item 7, indeferido 3-1 também. O item 8, ficou empate, 2 votos de deferimento e 2 votos de indeferimento. Então, pelo voto de Minerva, indeferido 3-2. Indeferido 3-2. Só um minuto. Ok. E o item 9 foi indeferido por 3-1 também. Não, desculpe. Item 9, indeferido 3-2. Voto de Minerva, Diego. Item 2, isso. O item 9, exatamente. Ok, porque eu registrei aqui no 8. Pronto. Então, podemos passar para o item 10, a pauta, que o motivo da infração é para afastado para embarque de passageiros. O relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, a notificação foi por parar afastado do meio-fio. Acredito que há um extremo preciosismo da fiscalização do CTM nesse tipo de autuação, por notificação dessa natureza. E queria fazer algumas considerações. Primeiro, o regulamento de transporte não especifica a qual distância do meio-fio o ônibus deve parar no ponto de parada. Essa é uma das considerações. A segunda, mesmo em consideração à fé de ofício do fiscal,
não há 100% de certeza ou do bom senso quando o agente informa que o motorista parou aproximadamente a 2 metros da calçada. Isso só seria absolutamente correto se fosse utilizado algum instrumento de medição dessa distância. Uma outra coisa, a notificação foi em parada da Avenida Conselheiro Aguiar, que dispõe de faixa exclusiva para ônibus. E ainda que o motorista tenha parado afastado um pouco do meio-fio, ainda assim não havia risco para os usuários serem atropelados, pois veículos motorizados, porque o espaço de ultrapassagem não daria para a circulação de veículo motorizado. E que, normalmente, né, como em algumas vias existem árvores, né, e os usuários também, quando vê o ônibus da linha, às vezes se atravessam, já desce do meio-fio para acessar o ônibus e sentado. Por prudência, né, os motoristas não acessam muito próximo do meio-fio, já para prevenir acidentes. Então, por conta dessas considerações e pela razoabilidade do ocorrido, eu queria pedir aos senhores o deferimento desses autos. Obrigado. Com a palavra, a vice. Bom, conselheiros, eu não participei da reunião passada, mas tive a curiosidade de assistir depois da gravação e fiquei muito preocupado com entendimentos de alguns conselheiros questionando essa questão da distância, que o fiscal não tem como aferir, que o fiscal tem que ter treino, que o fiscal tem que bater foto. Não tem nada disso. O regulamento é bastante claro. É obrigação do motorista aproximar o veículo da guia da calçada para embarque ou desembarque do usuário. A empresa está alegando aí que 2 metros é uma coisa razoável, aproximadamente 2 metros, 1,5 metro, pode ser 1 metro. Dificulta a subida do usuário ao ônibus, o usuário que não tenha nenhum problema de locomoção. Porque se for idoso, tem que descer da calçada, aí o primeiro degrau fica bastante alto para essa subida do idoso, entendeu? Do idoso, da pessoa com necessidade de locomoção. Se for cadeirante, como é que ele vai embarcar se o carro está afastado da calçada? Então, essa simplicidade que a empresa está querendo dar a esse tipo de infração. É isso e queima de parada. Agora, a nova agora da empresa não, a culpa é do usuário que invade lá a faixa de rolamento, meu motorista já vem afastado por conta disso. O motorista tem uma faixa exclusiva. Ele tem que estar dentro da faixa exclusiva. Se ele está dentro da faixa exclusiva, ele já está próximo à calçada. O que nós vemos é que os motoristas já vêm fora da faixa, afastado, fazendo disputa entre eles para ver quem chega, eu acho, mais cedo no terminal. Em vez de estar se preocupado em oferecer um bom serviço, um serviço adequado aos usuários. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 da pauta. Para afastar do embarque de passageiro. Conselheiro Cleide, seu voto. Opa, agora tá mais. Olha, eu discordo aí dos dois, tá certo? Discordo de Fábio, tá certo? Uma parte. Eu acredito que os novos regulamentos, acho que isso é importante, as empresas reverem isso aí também, a questão da defesa, que essa questão tem que ser realmente eu acho que tem que ter uma câmerazinha assim para bater e ver isso aí. Agora, discordo também da colocação da empresa, que de 2 metros não tem um veículo motorizado, né? Até uma bicicleta pode atropelar uma pessoa, né? Eu digo isso porque semana passada eu só não discuti com o motorista porque às vezes eu evito, tá certo? Mas eu peguei o ônibus ali no Largo da Paz, né? Eu liguei até para a marca, ele não me atendeu. E marquei até o número do ônibus. Eu tive que passar entre os carros para subir no ônibus, né? Estava indo para a Vila Cardeal e peguei o ônibus ali.
Estava indo por um bom preço ali na instância. Enfim, acontece muito isso, tá certo? Acontece muito isso e não tem como olhar pelo lado da razoabilidade, não, tá certo? Eu voto pelo indeferimento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto no indeferimento. Pelo indeferimento ou deferimento? Não escutei bem. Marcela? Conselheira Marcela. Poderia repetir o voto? Conseguiu registrar o voto? Não. Tem como repetir, por favor? Não, não consegui registrar. Tá escutando, Marcela? Pode repetir? Acho que ela tá com problema no áudio. Marcela, tá conseguindo escutar? Eu acho que a conexão dela caiu, presidente. Diego, vamos passar para o 11, e a gente, quando ela voltar, a gente retoma o voto do 10, tá bom? Ok, então. O 11 é descumprimento também de ofício, falta de adequação às normas da NBR. Relator Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Com relação ao descumprimento da norma, não houve a atitude proposital da empresa em descumprir com a norma citada, sendo essa a primeira multa que a gente recebe por esse motivo. A atitude do agente de mandar recolher o veículo de imediato, no nosso entendimento, foi intempestiva, porque a divergência de 6 centímetros na largura da catraca não estava ocasionando problema de maior gravidade aos usuários. E a empresa, nesse caso, ou as empresas, quando eles adotam essa atitude, é penalizada duplamente pela multa e também por não realizar a viagem, porque na hora que o veículo recolhe, a viagem deixa de ser feita e prejudica os usuários. Não somente a empresa, como os usuários. Essa linha é uma linha do UTI Tancredo Neves, é uma linha que anda também com uma grande lotação, e o recolhimento do veículo, por esse motivo, até a chegada do substituto, a linha teve sua frequência alterada e prejudicou os passageiros. E também faço a mesma consideração em relação à quantidade de veículos da empresa, né, 402 veículos que compõem nossa frota. A fiscalização encontrar apenas uma catraca com essa diferença é irrelevante e merece ser cancelada, né, considerando o princípio da razoabilidade. É isso que eu peço aos conselheiros, que defiram esse auto. Com a palavra a vice. Ok, conselheiro, isso é basicamente o que já foi dito nos processos da Caxangá e da Metropolitana, mas eu gostaria de responder à empresa o seguinte: o prejuízo ao usuário não foi feito pelo fiscal, não. O prejuízo ao usuário foi feito pela empresa, ao utilizar um veículo fora das normas estabelecidas. O fiscal, deu certo. O ofício que vocês receberam em 2018 já previa: veículo encontrado nessa situação será recolhido e só volta a operar depois de sanado o problema. Então, o prejuízo ao usuário foi feito pela operadora e não pelo agente. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número
11 da pauta. Conselheiro Cleito, seu voto. Nesse quesito aí, eu já estou com a minha opinião formada, né? Aí houve erro dos dois lados. Se está aí desde 2018, porque o veículo passou por vistoria, né? Então aí não tem para onde correr, não. Teve que o Ministério Público, né, provavelmente alguma ação de alguns usuários, para determinar um novo prazo, né? Então eu continuo votando com o meu entendimento, deferimento nesse momento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou seguir com o Cleiton, eu vou pelo deferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Conforme votos anteriores, nessa matéria, deferimento. Ok, processo deferido, Diego. 3-1. Diego? Oi, tá conseguindo escutar agora? Estamos. Processo 11, deferido, 3-1. Ok, o item 10 eu já estou conseguindo registrar o voto de Marcela. Pode repetir, por favor, Marcela? Qual foi a matéria, Diego, para me lembrar? Foi para afastado para embarque de passageiros. Foi pelo indeferimento. Indeferimento, né? Isso. Ok. Diego, meu voto. Diego, só Meu um voto é instante. pelo indeferimento no item 10, Diego. Processo indeferido por 3-1. 3-1 indeferido. Oi, Eneida, pode falar. Não, ok. É porque eu pensei que estava anotando o placar do Auto 11. Tá ok. Não, o 11 foi 3-1 deferido. O 10 a gente ficou sem escutar Certo. o que a relatora Marcela votou. Ficou por 3-1 em deferimento. Então vamos para o último item da Borborema, descumprimento de resolução, transportar passageiros em pé em linha opcional. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Inicialmente, eu quero esclarecer, e foi esclarecido também na defesa, na data da autuação, dia 6 de junho, que devido a uma obra da Compesa no cruzamento da rua Dom Bosco com a Avenida Agamenon Magalhães, ocasionou um congestionamento gigante em todo esse dia, deixando de se realizar inúmeras viagens nessa e demais linhas da Borborema, como também de outras empresas. Inclusive, nós informamos ao Grande Recife, via RDO e via protocolo, que foram todas acatadas e ajustadas as viagens em decorrência desse congestionamento pela gerência de monitoramento do CTM. Devido a este fato, que gerou grande aglomeração de usuários nas paradas ao longo da Avenida Bernardo Vieira de Mello, Avenida Boa Viagem, nessa linha, quando o motorista parou para embarcar na parada, né, subiu um número maior de pessoas que cabiam até as 5 pessoas e foi difícil para o motorista impedir o embarque e mandá-las descer do ônibus. Cito também, né, para conhecimento dos senhores, né, que após a permissão do Grande Recife de ampliar a frota das linhas Piedade opcional e Candeias opcional, esse tipo de ocorrência de ultrapassar a quantidade de usuários em pé na linha passou a praticamente não ocorrer. Essa autuação foi devido a esse problema uma ocorrência ocasional que ultrapassou os 5 passageiros, mas que depois do aumento de frota permitido pelo Grande Recife, não mais passamos a ter notificações por exceder o número de usuários. Então, eu queria que fosse considerado nessa análise que isso foi um fato atípico, né, e que não decorreu de desobediência da empresa ou do motorista em descumprir a resolução 10 de 2010. Se tratou de um fato ocasional
que por decorrência dessa grande engarrafamento ocasionado por essa obra, né, que fez com que várias viagens deixassem de ser realizadas nessa e em outras linhas, aconteceu aglomeração nas paradas e, no caso específico desse veículo, ultrapassou a quantidade admitida, que é de 5 usuários. Então, pela compreensão dos senhores, e ressaltando que não houve má fé nem da empresa, nem do preposto, né, no descumprimento da resolução, eu peço pelo deferimento do auto. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, por partes. A empresa disse que o que causou o acúmulo lá de usuários na parada foi a obra Andando no Bolso. O que causou o acúmulo de usuário, o próprio relatório dela mostra, é que a viagem que deveria iniciar às 6h41, carro entrando, só entrou às 6h56. A viagem que deveria começar às 6h59, carro entrando, só entrou às 7h15. A viagem de 7h17, que deveria ser o carro entrando, ela bota aqui, posição 8, real, 8h32. Então não tem nada, tem duas coisas aí. A má gestão de saída da frota da empresa, para iniciar a operação na linha, juntou com a questão dessa obra lá na Domboso. Independente disso, a resolução do CSTM já deu uma coisa que nem existe no regulamento, que é permitir o transporte em pé de usuários em linha opcional. Isso no regulamento é proibido. E o regulamento é um decreto. Eu não sei nem se essa resolução é mais um decreto, porque o regulamento é claro. Em linhas opcionais não é permitido o transporte de passageiros em pé. Mas vamos lá. Flexibilizaram, 10% da capacidade sentada pode carregar em pé. 5. Aí a gente vê carro com 12, 14, 15, 16. A empresa diz, só foi uma autuação nesse dia. Só foi uma autuação, eu fui olhar o relatório do fiscal depois, porque o fiscal, por um princípio de razoabilidade, só tirou essa, porque mais 2 veículos passaram com também demanda excessiva. Mas ele optou por só tirar essa autuação. Então, tem como a empresa não fazer esse tipo de transporte. Se a bancada está completa, o carro vira expresso. Só vai começar a pegar passageiros de novo depois que descer a quantidade de passageiros. E isso é permitido, porque o regulamento diz que o motorista não será punido se recusar passageiro quando o veículo já estiver com a lotação completa. Então, basta se adequar às normas, que a empresa vai conseguir transportar os usuários com qualidade, que eu não estou preocupado com o passageiro que está pagando caro, mas para ir em pé. Eu estou preocupado com o passageiro que pagou para ir sentado, ver outra pessoa se esfregando nele, porque o corredor de rodoviário não foi feito para transportar passageiros em pé. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo número 12 da pauta. Transportar passageiro em pé em linha opcional. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Devido os argumentos que ela colocou pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Como usuário contínuo da linha opcional, indeferimento. Ok, processo indeferido, Diego. 3-1. 3-2, não? Ou 2-2 e com seu voto. Só quem votou. Seria. Quem votou deferido, Diego? Quem votou deferido foi o vereador. Só o vereador. Cleiton em deferimento, Marcela também? Isso. Ok, então. 3-1. Ok. Então, terminamos os autos da Borborema. Obrigado, Eneida, pelo comparecimento. Passamos para a MOB Brasil. Os itens 13, 14 e 15 são todos alteração de uso e diminuição da quantidade de veículos. Jonas está presente e a gente pode julgar em conjunto, Jonas?
Bom dia. Diego, tem alguns que as quantidades de veículos e viagens diferem. E Ok. aí eu percebo que tem alguns com alguns Tá bom. relatórios que fazem esse tipo de destrinchamento. Ok, então item 13. Julgamento. Com a palavra a operadora item 13 da pauta. Bem, senhores, em primeiro lugar, bom dia, né? Presidente, demais conselheiros, pessoal da secretaria aí, que eu não estou vendo ninguém, mas desde já desejo um bom dia a todos. Todos esses autos referentes à alteração de uso, na verdade, envolvem aí veículos, linhas, né, de veículos BRTs. E, novamente, a gente gostaria de trazer à baila a problemática desses veículos. Não existe, nem o CTM remunera as empresas para ter 30 veículos BRTs reserva, 15 veículos BRT reserva. Então, quando esses veículos quebram, de fato, infelizmente, a gente não consegue, muitas das vezes, em que pese todos os esforços, não conseguem, algumas vezes, realocar os veículos reservas que dispomos. Então, esse caso especificamente, havia uma previsão de 20 veículos e a empresa chegou a operar com uns 18 veículos. Eu gostaria que os senhores levassem isso em consideração, principalmente a conselheira Marcela também, que foi a relatora, o conselheiro Cleiton e também o presidente, né? Assim como o vereador. O presidente não estava já no início da licitação, mas só para rememorar, e está aí o conselheiro Cleiton, que pode atestar isso, esses veículos BRTs passaram praticamente 2 anos parados nas garagens das empresas, porque não havia ainda, e hoje ainda não há completude, da estrutura do viário para comportar os veículos BRTs. Então, gostaria de pedir aos senhores o bom senso. A empresa já foi penalizada, conselheiros, quando não realizou a completude da frota, porque ela é remunerada pelo serviço que efetivamente ela presta. Então, eu gostaria de levar e pedir a consideração dos senhores a razoabilidade. Ela já teve o prejuízo na remuneração, né? Não há indícios aqui de reclamações por excesso de lotação, né? Se há, a fiscalização não cita isso no julgamento do processo, no parecer da vice. Eu queria que os senhores levassem isso em consideração e votassem aí pelo deferimento. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra a vice. Bom, conselheiros, vamos nos ater ao processo. O que é que a empresa diz nesse processo? Ainda em mérito a se destacar com o devido respeito, o auto é incoerente, diferente do que alegado a empresa estava operando normalmente, não estava, eu próprio reconheço que não estava com a frota programada. A empresa diz que é motivo de quebras, não há indicação de nenhuma quebra no processo, nem no RDO online que a empresa preenche, nem problema de quebra, nem problema de perda de viagem. Ou seja, operou normalmente, não há quebra. Ela não mostra qual carro que quebrou. Se ela não informa no RDO que há quebra ou que não há realização de viagens, porque na defesa vem alegar essas supostas quebras. O que leva a crer que ela não está botando a frota completa porque não quer. Porque lembre-se que o ICV, os índices, não estão sendo avaliados para os veículos BRT. Ou seja, ela não está tendo desconto. Ao contrário do que ela diz, ela não está sendo penalizada, não. Está sendo penalizada só quando a fiscalização constata, e não pelos índices. Então, é necessário que esses autos sejam mantidos para a empresa procurar uma melhor gestão da sua manutenção e da sua operação. Desse jeito. Senão, do jeito que está, a tendência é só piorar. Desse aí, 126 viagens, só fez 103 esse dia. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Esse é o 13. Ok, obrigado. Eu queria Obrigado, falar. Adis. Pois não, Cleiton. Eu queria falar porque esse é um problema que está sendo recorrente. Eu estou aqui já notando algumas situações, como
o próprio regulamento do Conselho, que vai ter uma reunião provavelmente daqui a uma semana, e isso eu vou colocar nas questões que é preocupante. Acho que desde o início do ano, aí para meu amigo John da MOB, que está tendo essas situações dos BRTs, e a gente poderia, eu queria muito ajudar, porque a gente ajudando a empresa e o sistema como um todo, ou até o órgão gestor, a gente está ajudando o usuário. Agora, e eu ia até falar isso antes de Fábio falar, mas Fábio foi muito enfático. O que é que eu ia falar antes? Né? Se existia, já que está tendo esse problema de quebra, porque, Fábio, eu visitei a fábrica não, a garagem da MOB Brasil, e eu me assustei realmente com a quantidade de BRTs parados lá. Então, vai ser em breve um metrô, canibalizados. Né? Tirar peça de um, colocar em outro. E são veículos realmente caros, né? Isso aí não tem para onde correr. E, de certa forma, quem é que vai comprar um BRT, por exemplo? Porque as empresas compram os ônibus e depois revendem para os interiores, para as secretarias e por aí vai. E quem é que vai comprar um BRT para andar onde? Com a prefeitura, um BRT. Né? Então, assim, é preocupante. Né? Eu esperava que a questão da MOB aí registrasse a questão das quebras, porque poderia, de certa forma, acho que o Fábio vai concordar comigo, que já aconteceu isso com a Conorte, de substituir veículos na operação por veículos menores. Né? A problemática antes da Conorte era veículos articulados antigos, que não tinha peça de substituição, não tinha mais venda, e o BRT segue esse mesmo caminho, né? De que hoje aí é complicado esse veículo, é muito complicado, e é uma coisa que está assustando, de certa forma, até essa questão da licitação em si, mas para você fazer um documento, tem que ter uma justificativa. Aí, poxa, não tem RDO de quebra, não tem justificativa mostrando quantos veículos estão quebrados na garagem, ou então na operação. Se existe alguma política de substituição. Aí fica complicado. Aí você vê a questão da parte técnica, poxa, 128 viagens, foi realizado 103, como é que a gente quer fazer um trabalho bem legal aqui, que dê para fazer um trabalho bem razoável para todos, para que o usuário ganhe. Mas você tem aí de 128, 103 viagens realizadas, 25 viagens a menos, aí não tem como você ver. Então, eu peço ao pessoal da MOB, ao meu amigo Jones, que comece a anexar esses RDOs. Né? Eu confesso que quando eu recebo, eu não vejo. Né? A gente quer ajudar, não ajudar, a gente quer fazer justiça com a coisa coerente, sendo coerente com a questão. Mas do jeito que está, é complicado. É um desabafo. Né? É um desabafo que está perdendo o usuário aí nessa situação. Presidente, se eu só me concede só uma palavrinha, um minutinho só. O amigo, é porque tem muitos autos, aí fica difícil, entendeu? O conselheiro já se posicionou, todos já se posicionaram. Se a gente vai ficar mais de 20 minutos no processo só. Aí fica difícil. Mas, tem algum conselheiro que quer... Pois não, amigo. Eu posso solicitar ao senhor ceder-se um minuto para essa tréplica de Jones, por favor? Eu queria saber... Certo, para considerar aí um minuto aí da consideração do conselheiro. Pois não, Johnny? Bem, presidente, conselheiros, só trazendo uma questão de ordem. Esse processo é o da pauta número 13, né? 13903, o auto. Então, foram 159 partidas previstas e a empresa realizou 149. Então, foram 10 partidas a menos, que infelizmente a gente não conseguiu realizar. Em que pese a empresa não está sendo penalizada pelo ICV, que é o desconto da remuneração, mas ela não está sendo remunerada por essas 10 viagens que ela deixou de realizar. Então, já há uma penalização. Gostaria que o senhor levasse isso em consideração, presidente, pelo bom senso, pela razoabilidade também. A empresa não é louca de rasgar dinheiro, nenhum empresário rasga dinheiro. Então, se a empresa não conseguiu realizar essas 10 viagens, foi porque, por mais esforços que a operação fizesse, de fato não foi possível. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Em votação, processo número 13 da pauta.
Diminuição da quantidade de veículo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, nesse 13 não tem como olhar pela questão da razoabilidade. Foi 25 viagens a menos. Então, penalizado mais que a empresa foi o usuário. Me desculpa aí o advogado. 10 viagens a menos, é isso que eu Não, tô o 13, no parecer, está 25 viagens. Está 128 a 13. O item 13. Aí está julgando o item 13. Isso, eu estou no item 13. Seu voto, conselheiro. Seu voto, por favor, conselheiro. Conselheiro Cleiton. Indeferimento, já disse, indeferimento. Ok, obrigado. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego. Item 13, 3-1. Indeferido, 3-1, ok. O item 14 também é o mesmo motivo, diminuição da quantidade de veículos. Marcelo Campos também votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, presidente, novamente se trata de uma linha de BRT, a gente ratifica as questões que nós colocamos, né? O BRT está em operação já há praticamente 10 anos, né? Tem até mais, porque ficou 2 anos parados na garagem. Então, queria que os senhores levassem isso em consideração. Se trata da linha 2480, linha de BRT, eram 20 veículos previstos. A empresa conseguiu alocar 17 veículos e realizou das viagens que estavam, das partidas que estavam previstas, ela realizou 97 partidas. Eu gostaria que os senhores levassem isso em consideração e ratifico as mesmas colocações, pedindo pelo deferimento. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra vice. Conselheiro, a mesma coisa do outro. A gente tem que olhar o processo. Se no processo não existe carro quebrado, não existe número de ordem, não existe um motivo para essa quebra, o RDO não informa nada. Aí depois vem querer razoabilidade. Não tem como ser razoável. Não existe. Ela era 128 viagens previstas, realizou 97. Quase 25% a menos de viagens. Então, não tem motivo para o auto não ser batido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 14 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Eu sigo meu voto pelo deferimento. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, digo. Indeferido, 3-1, digo. Também, né? O item 15 é o mesmo motivo. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Ratificamos as mesmas colocações, presidente, pedindo pelo deferimento. Ok. Com a palavra vice. As mesmas exposições, conselheiros. E nesse caso aí, das 128, só fez 102. 20% de redução. Ok. Em votação. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Presidente? Caiu, ele saiu. Esse Diego? Saiu. Oi? Diego foi qual item? 14 ou 15? Esse está sendo votado, é o 15. É. Ele caiu. A chamada dele. Foi. Vamos aguardar um pouquinho. Diego, tá escutando?
Oi, agora estamos escutando. Ok. Conselheira Marcela, seu voto, item 15. Já votei pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento, processo indeferido, Diego. 3-1. 3-1. Ok. Item 16 da pauta, veículo em operação com certificado de vistoria vencido. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, presidente, nesse auto especificamente, está aí a fiscalização que vai poder falar sobre esse assunto também, já que envolve a vistoria do CTM. Né? Só para os senhores entenderem, durante um bom tempo nessa pandemia, e ainda perdura ainda hoje, né, a emissão de ARTs por parte do responsável técnico da empresa, já que as equipes do próprio CTM estavam reduzidas e aí não conseguia comportar também as vistorias nas garagens, já que são diversas operadoras e uma frota extensa. E aí isso decorreu, inclusive, das medidas restritivas. Então, eu gostaria de pedir aí aos senhores a razoabilidade para esse processo, né? Tendo em vista que a empresa comprova que havia ART emitida pelo responsável técnico da empresa para o veículo em questão. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Adis, com a palavra. Ok, conselheiros, é o seguinte, a renovação do certificado de vistoria, por conta da pandemia, houve umas modificações. Estamos aceitando as ARTs para poder emitir o certificado de vistoria. Só que isso tem prazo. Tem prazos a ser cumpridos para solicitar essa renovação do certificado de vistoria. A empresa foi autuada, foi comunicada em 5 de maio, está aí no parecer técnico, a identificação enviou um e-mail a ela, que o carro estava com o certificado de vistoria vencido, e apenas em 10 de maio, ou seja, só depois que ela foi autuada, é que ela enviou a documentação para providenciar a renovação do certificado. Ou seja, falhou administrativamente. Imagine, senhores, se ocorre um acidente com esse veículo e o IC vai lá, pega o certificado de vistoria da empresa vencida. Quem é que ia ser responsável? Ia dizer logo que a culpa era do CTM. Então a empresa falhou na sua gestão e não providenciar no tempo correto a renovação do certificado. O veículo estava com o certificado vencido e foi devidamente recolhido pela fiscalização. Então o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 16 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Vereador, seu voto. Vereador, seu voto. Saiu, deve estar tentando reentrar. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Processo 16 da pauta. Imagine se o carro acontece um acidente como aconteceu agora há pouco, né? É complicado. Com o relator. Com o relator Diego, voto de Cleiton. Vereador, seu voto. Ok. Vereador, seu voto. Processo 16. Zé, Estamos escutando. a ligação caiu aqui. Qual é o processo, Zé? O 16 da pauta. É o certificado vencido, não é isso? Isso. Indeferimento.
Porque eu sou pelo indeferimento, processo indeferido, Diego. 4-0. Ok, então, item 17, veículo em operação sem comunicação visual de itinerário e tarifa, Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, inicialmente eu gostaria de pedir aos senhores trazer aí à baila os argumentos que a gente coloca na defesa. Primeiro, há um claro bis in idem na autuação, né, imposta à empresa. Esse processo está sendo julgado 4 autos, né, 2 de cada linha, 2416 e outra 2429. Então, há claro um bis in idem. E nas colocações de mérito que a empresa levanta, é que tanto o usuário dispunha do destino eletrônico, né, na legenda do veículo, não há indícios de reclamações sobre isto, e que também o layout que foi disponibilizado para a empresa foi disponibilizado a posteriori, então em curto prazo. Então, gostaria de ratificar essas colocações. Né? Chamar a atenção aos senhores que a autuação em tela se trata meramente de uma multa, de uma autuação administrativa. O usuário dispunha do destino eletrônico. Eu acho que a gente precisa evoluir, né? A tecnologia, a gente saiu aí da guia de papel, né, para o GPS. Né? A gente hoje tem... o usuário hoje dispõe de sistemas eletrônicos que afirmam para ele até mesmo os horários dos ônibus que irão passar em determinados trechos. E não acredito que uma simples legenda no para-brisa, tendo a legenda já no destino, vá ser dificultador, vá trazer prejuízos graves aos usuários. Eu gostaria de pedir aos senhores o bom senso. A empresa foi autuada em 2 de maio. 2 de maio. Hoje é 9 de agosto. Né? Eu acho que se a fiscalização tivesse feito uma comunicação por telefone, um ofício, em tempo célere, teria sido até mais eficiente. A empresa teria justificado, olha, infelizmente, não deu tempo à confecção dos layouts que foram trazidos. Então, não teve como colocar. Teria se dado uma solução até mesmo em tempo menor para o próprio usuário. Então, ou seja, a situação não é tão grave, porque se fosse grave, o CTM teria até agido de forma mais rápida. A empresa só tomou ciência das autuações 15 dias após. Então, gostaria de pedir aos senhores o bom senso, né, para essa questão do bis in idem. Qual o interesse? É resolver o problema na operação ou é penalizar financeiramente uma empresa que já vem penalizada, assim como todas as outras, em decorrência de tudo que a gente já levantou aqui? Seja da entrega dos corredores da licitação, seja da crise causada pela pandemia do Covid, que atacou não apenas a empresa, mas todos os segmentos da economia. E quem mais está sofrendo é a população. Então, a ideia da comissão, a ideia do CTM é estar como parceiro da empresa para trabalhar em prol do usuário. Não entendo, isso não é uma falta de respeito, viu, Fábio? Mas não entendo que as 4 autuações foram benéficas ao usuário, foram benéficas para o sistema. Não entendo assim. Então, eu peço aos senhores e à conselheira relatora pelo deferimento desses processos. Obrigado, presidente. Jones, Cleito falando. Jones, eu estou vendo aqui, em nenhum momento aqui do recurso, vocês falam que o problema foi resolvido. E a sua fala, Jones, me desculpe dizer isso a você, foi infeliz. Tá certo? Dizer que a informação não é primordial, mesmo com os painéis eletrônicos. E eu digo que foi infeliz porque você é usuário de ônibus, né?
eu parabenizo muito uma empresa chamada Pedrosa, que algumas empresas pecam na escassez, a Pedrosa é demais. A Pedrosa coloca aquela Itaja, coloca Carrefour, coloca isso. Isso é importante. A Pedrosa dá até uma questão de informação, ela quer explorar até mais do que o necessário. Então, e dá até a questão de uma poluição visual. Então, dizer que é irrelevante essa atuação é meio complicado, né? E, de certa forma, infeliz. Eu estava vindo aqui querendo vir pelo lado da razoabilidade, estava com esse pensamento da questão da razoabilidade, mas depois da sua fala eu já fiquei meio assim, né? Porque se na defesa tem que a empresa reconhece, mas está tomando uma posição, tomou uma posição para sanar o problema, aí é totalmente diferente. A gente vai ter que olhar para esse lado. Mas se você não mostrar na defesa que reconhece o erro, que sanou o problema, aí é impossível, Johnny. Me desculpe dizer a você, porque eu também brigo muito aqui na questão da área sua aqui, essa questão de taxa que é importantíssima para o usuário, repito, importantíssima. O usuário não precisa estar perguntando motorista para onde? Motorista para onde? Aquela taxa mostra, se não me engano, é 4 ou é 5, tem um limite de principais itinerários. O que você citou aí, o painel eletrônico, só diz a linha e o destino final da linha. Tipo, aí, Roda de Fogo, tem Getúlio Vargas, Prio. Mas as vias que eles passam. Nessas vias. Então, nessa parte aí, eu gostaria muito que você me mostrasse no anexo, na defesa, eu não estou achando. Você está falando aqui de pandemia, e complica, tá entendendo, meu amigo? De coração mesmo. Ok. Diego? Está escutando? Oi, estou escutando, estou sim. A Dice já se posicionou, que eu perdi a conexão. Não, a Dice não se posicionou ainda não. Ok, então com a palavra a Dice. Conselheiro, sem me estender muito, acho que o conselheiro Cleiton já foi muito feliz aí nas colocações que fez. Eu acho que a empresa leva a pouco caso esses adesivos de itinerário. E elas receberam a arte final em março, as autuações foram em maio, tempo mais do que suficiente para a confecção dos adesivos e colocação dos veículos. Não há bis-in-idem, nenhum veículo foi autuado 2 vezes no mesmo dia pela irregularidade. Essa história de bis-in-idem não cola. E ratificando o que o conselheiro disse. Se ela tivesse colocado no processo, não, ó, a gente estava sem, mas aqui a foto dos ônibus com os adesivos, tudo bonitinho, a comunicação visual, eu providenciei e coloquei. Não faz. E não faz por quê? Porque pelo próprio discurso da empresa, isso é uma causa menor para o usuário. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 17 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Eu vou fazer como meu amigo Cleito falou. Eu ia votar pelo deferimento, pela razoabilidade, mas aí também vou pelo indeferimento nessa como sentido de alerta. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento, né? Infelizmente, porque ok. É uma defesa mais plausível. Ok, eu sou pelo indeferimento, processo indeferido, Diego, 4-0. 4-0 em deferimento. O item 18 da pauta é não apresentar veículo agendado para vistoria. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, presidente, eu gostaria de pedir aí aos senhores conselheiros o deferimento desse processo, considerando que, inclusive, a empresa colaciona aí na defesa de página 21 o print do GPS que mostra que o veículo estava
na empresa, né, no dia e no horário da autuação. Então, possa ser que o veículo eventualmente não estava no dia, talvez, pronto, né, apto para a vistoria. Há uma possibilidade. Que aí a gente fica meio que sem poder checar isso, tendo em vista que a própria autuação só foi enviada para a empresa 15 dias após a sua lavratura, mais de 15 dias após a sua lavratura, né? Mas a gente colaciona isso, que o veículo estava na garagem. Então, não significa dizer que a empresa não apresentou o veículo estava aqui na garagem. Né? Isso é uma prova inconteste. Que a gente junta o relatório, o extrato de GPS. Então, com base nessas questões, né, eu gostaria de pedir aos senhores, e por se tratar de uma autuação de escritório, né, que eu acho que, ainda que a empresa não tivesse apresentado o veículo para a vistoria, certamente não teria sido porque ela quis, com dolo, de não vou apresentar o veículo hoje. Não é assim que a empresa trabalha, e a fiscalização, os conselheiros, né, que são representantes da sociedade, sabem muito bem disso. Então, com base nessa colocação, gostaria de pedir aos senhores o deferimento. O veículo estava na garagem. Talvez não estivesse nas condições apropriadas para aprovação pela vistoria, mas estava na garagem e o CPM, assim como os conselheiros, têm total acesso à garagem e à sede da empresa. Eu gostaria de pedir aos senhores o bom senso e a razoabilidade para votar pelo deferimento neste processo específico. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra, a vice. Conselheiro, eu acho estranho esse discurso aí da defesa, porque eu tenho aqui no processo, no anexo, a ficha de itens de verificação de vistoria, devidamente assinada por funcionário da empresa, e diz que o veículo estava em serviço. Por esse motivo não foi apresentado. Está aqui, está o documento, o laudo, assinado por funcionário da MOB. Então, o que está em questão, e vamos supor que ele estivesse na garagem. Não foi apresentado do mesmo jeito. O fiscal não vai sair na garagem caçando o veículo, não. A empresa fez uma solicitação de vistoria, também está anexada ao processo, botou que agendou o veículo para o dia tal, fez, ou seja, deslocamento da equipe, que poderia estar fazendo vistoria em outras empresas, gasto de combustível, que nós temos uma cota de combustível para utilizar durante o mês, que agora nós não temos verba própria, somos dependentes do Estado, então essa questão está sendo vista com o máximo cuidado de otimizar as equipes para fazer as vistorias. Então não cabe à empresa agendar e não apresentar o veículo. Então foi perda de tempo da equipe, perda de combustível, outra empresa podia estar sendo atendida apenas pela má gestão administrativa da empresa e ela tem que ser penalizada por isso. É isso, conselheiro. Ok, obrigado, Adice. Processo número 18 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Oi, presidente, está ouvindo? Opa, voltei, Diego. Estou escutando. Voltou. Você tinha chamado o voto de? Cleiton. Oi. Esse é o qual processo? Me ausentei um pouquinho, me desculpe. 18. Me ausentei um pouquinho de coração, que eu estou aqui no trabalho, viu? Não tenho um pouquinho nada, viu? É vistoria, é? É não apresentar veículo agendado para vistoria.
Não, essa aí eu vou para a razoabilidade hoje, viu? Hoje, viu? Voto para o deferimento hoje, desculpa, viu? Eu tive que sair realmente. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Hoje eu vou com o Cleiton pelo deferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho meus amigos. Deferimento. Ok, processo deferido, Diego. 3-1. Ok, último item da Móvel Brasil, Anjo da Guarda sem funcionar, Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, senhores, acho que a gente já tem colocado aqui várias defesas sobre essa questão de anjo da guarda. Graças a Deus, hoje a gente está se deparando apenas com um processo que está sendo julgado, essa matéria. Gostaria de chamar a atenção para os senhores de que, assim que a empresa tomou conhecimento da quebra, o veículo foi substituído, e isso é algo em contexto que a empresa aprova em todo o processo que envolve essa temática. Então, com base nisso, eu gostaria de reiterar o pedido de deferimento posto tanto em defesa quanto também em recurso. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, Disse. Sem necessidade de estender, conselheiros, os conselheiros já têm um entendimento formado a respeito desse assunto de anjo da guarda. Então, pode ser colocado em julgamento. Ok, obrigado. Em votação, processo 19 da pauta, anjo da guarda. Conselheiro Cleiton, seu voto. Aqui a defesa, não vi nada de novo, né? Anjo da guarda, para poder derrubar essa atuação. Continuo votando pelo indeferimento. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-0. 4-0. Então terminamos os processos da MOB. Obrigado, Jones, pela presença. Passamos para o Norte. Os itens 20, 21 e 22 são o mesmo motivo da infração, não atender sinal para parada para embarque, queima de parada. A representante da Conorte, Amanda, está presente. Concorda que a gente julgue os três em conjunto? Oi, Diego, bom dia. Sobre o primeiro, número 20 da pauta, eu queria solicitar que fosse retirado, porque não foi anexado ao processo o voto do relator. Não está constando lá. Deixa eu verificar aqui, só um minuto. Tudo bem. Diego, eu acho que falta a assinatura, ele não está visível. É verdade. Isso, não conseguimos consultar. Porque está aqui aparecendo, mas o relator foi Marcela. Eu acho que passou despercebido, Marcela, de não ter realizado a assinatura, né? Mas, de qualquer forma, o parecer é opinativo, né? Ela pode votar agora em pauta. Aí vai de entendimento do presidente, né? Se ele entender dessa forma. Diego? Oi, escutou? A gente pode manter em pauta. Eu sugiro retirar de pauta porque é opinativo, mas tem que estar devidamente assinado. O parecer, já como não houve o relatório assinado, a gente tira de pauta e vai traçar para a próxima reunião e constar em ata, ok? Pronto. Tudo bem, sem problema, está registrado. Atender a fala da operadora. Tudo bem. Então, os itens 21 e 22, pode julgar em conjunto. Isso. Ok, com a palavra, a operadora, item 21 e 22 da pauta. Oi, desculpa, presidente do Conselho, bom dia. Eu agradeço o presidente pela retirada de pauta do anterior. E nesses dois casos, que foram os autos 23097 e 22061, que houve autuação em razão de o agente fiscalizador ter verificado que teria ocorrido uma queima de parada, o motorista dos veículos não teria atendido a sala de embarque do usuário. Foi verificado pela operadora que, de fato, o preposto do Conorte deixou de atender essas paradas em questão, motivo pelo qual a operadora
lavrou uma advertência ao motorista para que a situação não volte a acontecer. A empresa ressalta que foi um problema atípico que ocorreu certamente por algum descuido do motorista, sem má fé, e que demonstra que a empresa está sempre atuando de uma forma a evitar novas condutas abusivas, novas autuações, fazendo sempre treinamento e realizando as autuações lavrando advertência aos motoristas para que não volte a acontecer. Então, a empresa ressalta que não é que a empresa lavrou a autuação, a advertência que ela concorda com essa autuação, mas mostra que ela está sempre atuando de boa fé, e por essa razão pedimos pela razoabilidade e proporcionalidade que sejam indeferidos esses 2 autos. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, caímos naquela velha questão de que a empresa entende que, com a aplicação da advertência, isso implicaria no cancelamento do auto. Como é conhecimento dos senhores, nós divergimos desse entendimento. A providência administrativa que ela tome em relação às irregularidades detectadas cabe a ela. O caso, é claro, os motoristas dos 2 veículos deixaram de atender usuários para embarque, que, como já disse antes também, é uma infração que eu considero a mais grave do regulamento, que é negar o transporte a uma pessoa que está devidamente na parada, aguardando o veículo. Então, eu entendo que os 2 autos devem ser mantidos. Ok, obrigado. Processo 21 e 22, em votação. Conselheiro, pois não. Para endossar essa situação, eu estou fazendo uma matéria, estava ontem no Grande Recife, solicitei um diagnóstico que eu fiquei assustado, recebi hoje do pessoal de comunicação do Grande Recife. Para você ter uma ideia, de 1º de janeiro até ontem, foi mais de 4.100 queimas de parada. Mais de 4.100. Isso acho que foram as reclamadas. Viu? Então, se você botar em conta aí que apenas 10%, 20% reclamam, então é uma coisa que eu vou levar para o conselho também nessa próxima reunião, gravíssima que está acontecendo. Então, se eu estou colocando 20% dos usuários que reclamam, então, multiplico isso aí vezes 8. Né? Mais ou menos não dá uma... Se o Fábio concordar comigo nessa parte aí, que é uns 20% que votam que reclamam, é gravíssimo. 4.000 registradas. Registradas. Gravíssimo. Pois é. Vamos lá. Em votação, processo 21 e 22 da pauta. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto, em qual não é relator. Pelo deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento, Diego, do qual não sou relator. Processo indeferido, 3-1. 3-1, exatamente, 3-1 os 2. Itens 23 e 24 também são a mesma infração. Cobrar dos usuários importância indevida, cobrança dentro do terminal do SEI. A empresa tem alguma objeção? Que a gente possa julgar os 2? Não, Diego. Ok. Com a palavra a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esses 2 casos, foi lavrada a autuação porque o agente fiscalizador teria verificado que o motorista teria cobrado passagem de usuários que embarcaram pela porta dianteira dentro do terminal integrado e que não poderiam embarcar por essa porta. Analisando as informações do caso, a empresa verificou que, certamente por um descuido, que ocorreu sem qualquer má-fé, de forma pontual, foi verificada a ocorrência da conduta autuada, motivo pelo qual a empresa lavrou a advertência ao motorista para que uma forma de chamar a atenção dele para que isso não volte a acontecer. Contudo, é importante frisar que, em que pese o Conorte ter lavrado a autuação ao motorista desses 2 veículos que foram autuados, para que a situação não volte a acontecer, essa ocorrência foi verificada dentro do terminal em pleno horário de pico.
do conhecimento dos senhores que a porta dianteira em terminais integrados deve ser utilizada apenas para acessos de pessoas com deficiência e idosos, que possuem essa garantia de gratuidade, para que possa lá nessas cadeiras dianteiras. Assim, o motorista precisava abrir a porta no terminal e que ele precisava, e certamente por algum descuido, ele não visualizou a entrada irregular desses passageiros, até porque existe essa condição de pessoas com deficiência, no horário de pico. Então, sabe-se que não se trata não foi uma conduta ativa do motorista que cobrou essa importância devida dos usuários, mas sim uma atitude dos usuários que fugiu do controle da empresa e do operador. Dessa forma, em que pese o atípico problema que se na operação, é imprescindível que seja levado em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, haja visto o grande número de viagens realizadas, que a atuação ocorreu aqui no horário de pico, que não possibilitou que o motorista impedisse a entrada dos usuários, que não houve uma conduta ativa do motorista e que a empresa lavrou a advertência justamente para que, em outras ocasiões, os motoristas fiquem mais atentos e evitem que tenham novas ocorrências. Então, assim, portanto, que seja reconhecido que, pela razoabilidade, proporcionalidade, pela boa-fé da empresa que atuou, para evitar novas autuações, que isso que seja cancelado esses 2 autos de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Ok, conselheiro. Isso aqui, infelizmente, está se tornando comum nesse terminal. Como a Amanda colocou, o embarque pela porta dianteira é responsabilidade do motorista. Ele abrir a porta e deixar qualquer pessoa embarcar e passar a catraca para se aproveitar e furar a fila, se aproveitar de uma melhor situação, vamos dizer, vale transportal no momento e botar lá, girar a catraca e sentar, vai estar criando problemas lá no terminal. Então, o que é que a empresa tem que fazer? A orientação deveria já ser de tempo. Só abrir a porta dianteira, quando for embarcar os idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção, após toda a fila, ou grande parte da fila, ter subido no veículo. Isso aí vai inibir, com certeza, esse tipo de ação, porque o cara não vai ter ganho nenhum. E, no caso, a empresa não fazendo isso, ela está tendo ganho, porque ela está recebendo a passagem, então ela tem que coibir, orientar seus motoristas a serem mais rigorosos nisso e assim conseguir evitar essa prática que ficou erradíssima, está se tornando recorrente desse terminal de Joana Bezerra. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo números 23 e 24 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleide, seu voto, no qual não é relator. Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-1. 3-1, ok. Finalizamos então a prova de hoje. Ok, obrigado a todos. Bom dia, até a próxima. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal.